Daí a gente recebe a Jesus como Salvador, começa a ir para uma igreja e um dos primeiros temas que ouvimos é graça. Mas o que de fato é graça? Qual que é a função da graça? É sobre isso que eu quero conversar um pouco com você. Então, vamos falar de adoração? Shalom, irmãos! Marcos Viana aqui. Hoje é quinta-feira e quinta-feira é dia de vídeo novo no canal. Então, se você é novo por aqui, já procura se inscrever no canal, ativa o sininho das notificações para você ficar sempre por dentro daquilo que a gente está postando de novo aqui. E para você que já é de casa, seja muito bem-vindo para mais um vídeo. E hoje eu estava meditando um pouco e me veio o tema graça e eu queria compartilhar um pouco daquilo que Deus tem falado comigo. A primeira definição que nós encontramos de graça, que nós aprendemos sobre graça, é o favor imerecido, o favor que nós não merecemos. E aí me surgiu a curiosidade de buscar no dicionário uma definição. E uma das definições que eu encontrei no dicionário Michaelis me chamou muito a atenção e é isso que eu vou compartilhar com vocês aqui. Graça, dom sobrenatural ou socorro espiritual concedido às criaturas por Deus para conduzi-las à salvação, para a execução do bem e para a santificação. Eu li essa definição e isso me alegrou muito. É uma excelente definição. Eu sempre defendi que a graça, ela não é apenas o favor que nós não merecemos, ela é o poder de Deus para nos alinhar ao nosso destino, para nos aproximar de Deus. E essa definição do dicionário caiu como uma luva. Vamos pensar um pouco sobre o porquê a graça foi enviada. Permita-se agora imaginar isso comigo. Deus, ele sonhou com a humanidade. Ele planejou, ele desenhou, ele esculpiu toda a criação e ele criou, ele soprou o fôlego de vida, nos tornando imagem e semelhança dele mesmo. Por que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança? É porque ele queria ter um relacionamento com alguém que o compreendesse. Quando você tem um igual, quando você tem alguém que tem as mesmas ideias que você, um relacionamento se torna muito mais simples, muito mais fácil e prazeroso. Então Deus cria a humanidade com os atributos dele, para que fosse semelhante a ele, para que a humanidade tivesse as mesmas ideias que ele tem. Então, o relacionamento entre Deus e o homem era simples. Deus ia todas as tardes, na viração do dia, para conversar com Adão e conversar com Eva, e eles tinham um relacionamento profundo. O homem, ele tinha os atributos de Deus. Ele pensava como Deus pensava, ele governava na terra como Deus governa no céu. Esse era um relacionamento muito bom. Mas o homem, de tudo o que ele poderia fazer, ele fez justamente aquilo que separou ele de Deus. Ele permitiu com que o pecado entrasse na humanidade. E Isaías capítulo 59, versículo 2 vai dizer exatamente isso. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. A partir do momento que o homem peca, o relacionamento que antes o homem poderia ter com Deus já não é mais possível. Mas Deus, sendo onisciente, ele já sabia que ao criar a humanidade, o homem pecaria, o homem seria seduzido pelo pecado, seduzido
pelas paixões e ele pecaria. Então, antes que a humanidade fosse criada, Deus já tinha concebido a solução para esse problema, a solução para o pecado. E ele entregou o seu filho. Antes da criação do mundo, o Cordeiro sem mancha, sem mácula, foi entregue para a expiação dos nossos pecados, para que nós pudéssemos ter a chance de ter o relacionamento que Deus tinha com Adão. Então, nós fomos desenhados para manter esse relacionamento. E o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus, nos possibilita a voltar a ter o relacionamento que o homem tinha com Deus no jardim. Quando você recebe o sacrifício de Jesus, você recebe uma chave, e essa chave se chama graça. A graça te possibilita acessar a intimidade do Pai, acessar a comunhão com Deus, acessar um relacionamento estreito. E conforme vivemos esse relacionamento de forma profunda, aqueles atributos que foram perdidos por conta do pecado, eles começam a ser implantados no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito, e nós voltamos a ser imagem e semelhança de Deus. O fruto do Espírito, ele é desenvolvido em nós, e nós nos tornamos parecidos com Jesus. Entenda isso. A graça te possibilita isso. A graça é o poder de Deus para te aproximar do Pai. A graça é o poder que Jesus liberou na cruz do Calvário por você e por mim, para que nós tivéssemos acesso à comunhão do Pai, para que nós fôssemos restaurados à imagem e semelhança do Senhor. Mas existe uma confusão acerca da graça. Existem os extremistas, e alguns pendem para super graça e outros pendem para graça nenhuma. Então alguns pensam que simplesmente porque a graça existe, porque nós temos acesso à graça, nós podemos fazer qualquer coisa, porque se você pecar, automaticamente você será perdoado, porque a graça já te possibilitou isso. Jesus já morreu na cruz, o preço já foi pago. E outros pensam o completo oposto, que se você pecar, você deve ser punido, porque Jesus morreu na cruz por você e você está jogando fora a salvação. Então, nós precisamos entender na palavra o que realmente precisamos fazer. Em Romanos capítulo 6, vai dizer o seguinte, versículo 1. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Versículo 2. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Agora vamos pular para o versículo 15. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Versículo 17. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. É tremendo esse texto, não é? Nós já morremos para o pecado. Nós já morremos para a velha natureza humana. Então, nós não somos mais governados por essa natureza. Pelo contrário, Jesus nos possibilitou ter um relacionamento íntimo com o Pai. Ao andarmos com Jesus, ao andarmos com o Pai, ao sermos ativados pelo Espírito Santo, nós recebemos a graça, nós recebemos a comunhão,
nós recebemos o perdão dos nossos pecados e por causa de tão grande amor que foi liberado a nós, nós devemos retribuir ou responder com a nossa vida de santidade, com a nossa vida de devoção, com a nossa vida de busca intensa do Senhor, a busca intensa de sua face. O apóstolo Pedro disse que, como é santo o Senhor, nós também devemos ser santos. Por isso a necessidade de nos mantermos perto do Senhor. Quanto mais perto dele, mais parecido com ele nos tornamos. E é só com a graça que nós conseguimos nos manter perto de Deus. Então, viva na graça. Então, irmãos, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que essa reflexão, essa mensagem tenha abençoado sua vida. E se essa mensagem te abençoou de alguma forma, eu quero te pedir que você compartilhe esse vídeo com os seus amigos, compartilhe nas redes sociais, no WhatsApp. E curta, se inscreva no canal, deixe o seu comentário lá se você tem alguma dúvida. E obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça, o reino está em ação.